Fala, galerinha! Sou eu de novo, senti saudade, né? Não deu nem tempo de sentir saudade. Então, galera, o que ficou para essa aula foi regra de 3. E a gente divide a regra de 3 em dois tipos. Regra de 3 simples e regra de 3 compostos. Vamos começar primeiro pela regra de 3 simples. Olha só. Joga para mim, por favor, Rony, aqui já no PDF aqui. Você que tá com seu PDFzinho aberto, eu já separei um esqueminha aqui para a gente poder resolver. Um exercício de primeira para começar no 12. Enquanto você dá uma lida aqui, eu vou falando um pouco. Quando a gente for resolver regra de 3 simples ou compostos, que são os dois tipos de regra de 3 que a gente tem, o que você tem que observar? Se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por isso que a gente estudou aquela primeira aula antes, para você ter condição de resolver esse tipo de exercício aqui, ó. Então, nada mais é do que montar uma proporção entre grandezas e resolver por todos os métodos que a gente fez anteriormente. Aí você monta a proporção e resolve a regra de 3. Então, o primeiro exemplo é sobre regra de 3 simples. Olha lá, ó, tá na sua página 3. Tá aqui um exemplo que eu coloquei, ó. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros? Então, é um exercício clássico de regra de 3 simples. Como que eu sei que é um exercício clássico de regra de 3 simples? Toda vez que o cara quiser uma informação e te fornecer duas grandezas, então, regra de 3 simples. Resolve quantas grandezas? Quantas foi boa, né? Quantas grandezas? Só 2. Então, quando eu tiver 2 tipos de grandeza, vai ser uma regra de 3 simples. Aqui, no caso, ele deu duas grandezas. Quais são essas grandezas? A área do muro e o número de trabalhadores para poder efetuar esse trabalho. Então, ele falou assim, ó, que para construir 17 metros quadrados de um muro lá, são necessários 3 trabalhadores. E ele falou assim, para construir 51 metros quadrados, quantos trabalhadores são necessários? Então, a diquinha que eu falo, sempre construa sua tabela com as grandezas envolvidas. Eu fiz uma tabelinha aqui, já antes de começar a aula, para não ficar perdendo muito tempo. E eu coloquei, sempre na mesma coluna, eu coloco a mesma grandeza. Então, nessa coluna aqui de cá, ó, coloquei a área do muro. Então, todas as grandezas que tiverem aqui, ó, todos os números, as quantificações que eu colocar aqui, são referentes à área do muro. E na coluninha de cá, eu coloquei o número de trabalhadores. Então, todas as grandezas que eu colocar aqui, os números quantitativos, vão ser referentes ao número de trabalhadores. Então, na mesma coluna, valores de mesma grandeza, de mesma espécie, ok? E aí, feita a sua tabelinha, você vai também tem que colocar um negócio também de acordo com o que está o exercício, né? Como ele falou que 17 metros quadrados são feitos com o trabalho de 3 operários, eu coloquei 17, 3. Área do muro, número de trabalhadores. E aí ele está perguntando quantos trabalhadores, não sei quantos. Então, chamei de X, o mais clássico, né? Vão realizar esse trabalho e construir 51 metros quadrados desse muro aqui. E aí, antes de você começar a resolução do seu exercício, o que você vai ter que fazer? Verificar se essas grandezas envolvidas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente vai ver isso? De novo, de acordo... Deixa eu só achar uma caneta vermelha aqui. De novo, olha só. Diretamente, quando eu aumento uma, consequentemente, eu vou aumentar a outra. Necessariamente vai implicar no aumento da segunda grandeza. Inversamente, aumentei a primeira, consequentemente, a segunda vai diminuir. Então, olha só, você acha que para eu construir uma área maior, vou aumentar a área do meu muro. Você acha que com menos ou mais trabalhadores, nas mesmas condições, eu vou realizar esse trabalho? Com mais. Quanto maior a área desse muro, eu vou precisar de mais operários trabalhando nesse serviço. Então, se eu aumentei a área do muro e tive que aumentar o número de trabalhadores, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, inversamente, tá fora. Então, vou montar minha proporção. Olha lá que bacana. Vou montar minha proporção do mesmo jeitinho que está aqui, ó. 17 está... Tá pegando aqui, Douglas? Está... Deixa eu aumentar aqui a letra que está pequenininha, antes que o pessoal já... tá pequena. Então, 17 está para 51, assim como 3 está para X. Montei a minha proporção, olha lá, ó. Uma grandeza, área do muro, e a outra grandeza, número de trabalhadores. Está vendo que eu obedeci a proporção? 17 está para 51, assim como 3 trabalhadores estão para X trabalhadores. Essa é a minha proporção.
Bom, como é que eu vou realizar... vou isolar esse x. Como é que eu faço para isolar esse x? Quando o x estiver no denominador, olha só. Quando o x estiver no denominador, você vai efetuar a famosa multiplicação cruzada. Então, toda vez que o x estiver no denominador, você vai fazer a multiplicação cruzada. E quando ele não tiver, não compensa. Quando ele estiver no numerador, olha só, chega aqui comigo, Douglas. Um exemplo. Se o meu x estivesse no numerador, x dividido por 2 igual a 3/5. Ou 3/4. Vamos fazer assim. Quando o x está no numerador, basta você pegar esse cara, passar para o outro lado, fazendo o contrário do que ele está aqui. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. X é igual 2 vezes 3/4. Então, quando o x estiver no numerador, você não vai precisar multiplicar cruzado. Você vai facilitar a sua conta. Se multiplicar cruzado, você vai enrolar mais esse processo. Você vai voltar no tempo, depois ir para frente de novo. Uma coisa assim. Então, não compensa. Agora, quando o x está no denominador, compensa? Compensa que você vai ganhar tempo para resolver a sua questão. Então, olha só. Meu x está no denominador, foi igualdade de fração. Só multiplico cruzado quando for igualdade de fração. E a minha incógnita é o cara que você quer saber, a letrinha, viu? A minha incógnita estiver no denominador. Então, eu vou multiplicar cruzado. Olha lá. Por que multiplica cruzado? Esse cara está dividindo. Para ele ir para o outro lado, ele tem que ir o quê? Multiplicando, assim como o x. O x aqui está dividindo. Ele tem que vir para cá necessariamente multiplicando. Então, por isso que a gente fala multiplicação cruzada. Então, olha só como é que vai ficar. 17x igual 3 vezes... Nossa, esse 3 ficou bom, né? 3 vezes 51. Fez isso, passa o 17 dividindo. 17 não está multiplicando? Vai passar ele dividindo. Vai ficar assim, ó. X é igual. Tá dando para pegar ou tá muito baixo? Tá? 3 vezes 51. Agora eu vou fazer uma mágica aqui, ó, galera. Que a gente tem que aprender a fazer isso. Eu já vou aproveitar um momento e fazer uma coisa que é clássica, porque vai facilitar muito suas contas. Toda vez que você puder simplificar, simplifique. Porque vai te ajudar. É muito mais fácil você fazer um 3 vezes 3 do que você fazer um 3 vezes 90 e dividir por 30. É muito mais fácil você simplificar e trabalhar com números pequenos. E quando que eu vou simplificar? Eu só vou simplificar se eu tiver múltiplos aqui envolvidos, como 51 e o 17. O 51 é o triplo 17. Ai, como é que você sabe disso? Isso é com o tempo, você vai fazendo, é fácil você perceber, vem de novo aqui, Douglas, por favor, que o 15 é múltiplo de 5, não é? O 15 é fácil, se eu tiver assim, ó, 2 vezes 15 sobre 5. O 15 é muito fácil você ver que ele é 3 vezes o 5, que ele é múltiplo. Assim como o 10 e o 2. Agora tem números que não é tão simples você enxergar. Como o 48 e o 12. Se você tiver um 3 vezes 48, tudo isso dividido por 12. É muito mais fácil você simplificar do que você fazer 3 vezes 48 e depois você dividir esse resultado, que vai dar um número grande, provavelmente com 3 dígitos, e dividir por 12. É muito mais complexo. Agora, se você souber que o 48 é múltiplo do 12, não precisa ser múltiplo. Eu falo múltiplo, mas se você tiver algum múltiplo comum, não precisa ser o mínimo. Um múltiplo comum entre os dois, massa. Por exemplo, o 48 ele é múltiplo de 4. E o 12 também é múltiplo de 4. Então, é interessante eu fazer o quê? Simplificar por 4. Simplificar por 4 é pegar esse cara de cima aqui, ó, e dividir ele por 4. E esse cara de baixo também. Quando eu simplifico, eu divido o cara de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Não vou dividir o cara de cima por 4 e o de baixo por 2, que não faz sentido. Eu não sou louco. Eu tenho que dividir pelo mesmo valor. Então, eu vou pegar o 48. Eu vi que o 48 é divisível por 4, divide ele por 4. Se o 12 também for, divide também. Ah, mas o 48, ele é divisível por outro número que o 12 não é. Então, você não vai simplificar por esse número. Você só vai simplificar pelo mesmo valor. Se eu dividir em cima por 10, eu sou obrigado a dividir embaixo por 10 também. Beleza? Então, assim, o segredo da simplificação é divida em cima e embaixo pelo mesmo valor.
Ah, e o 3, ele entra? Não, não precisa. Quem vai entrar vão ser só 2 números. E quando eu tiver sempre multiplicação. Eu não posso fazer essa simplificação, não. Ó. 3 mais 48 dividido por 12. Esse mais, ele impede qualquer tipo de simplificação. Eu só vou simplificar quando a conta envolvida for vezes em cima, vezes embaixo, divisão. Quando tiver mais e menos, esqueça simplificação, ok? Então, olha só. No nosso exemplo, dá para eu simplificar o 51 e o 17. O 51 não é o triplo de 17? É. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 17, porque o 51 é 3 vezes 17. 17, para quem não sabe, é primo. Quem lembra lá da aula número 1, 17 é primo. Se ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, se eu for simplificar, eu tenho que simplificar por 17, porque não tem outro número para eu simplificar com 17. Então, ó, dividir em cima e embaixo por 17. O 51 e o 17 por 17. Vai ficar assim, ó. X igual 3 que multiplica. 51 dividido por 17 fica um 3. Porque 51 é 3 vezes 17. E embaixo fica o quê? 1. Porque 17 dividido por 17, 1. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 1, 9. Tá aí a sua resposta. Então, o número de trabalhadores desse mesmo tipo aqui, para construir 51 metros quadrados desse muro, são 9. Você precisa de 9 trabalhadores para construir 51 metros quadrados desse muro. Porque se você tinha 3 e construiu 17, 9 vai construir 51. E olha só que interessante. 51 é o triplo de 17. Olha a proporção aqui, ó. O número de trabalhadores que você achou aqui também tem que ser o quê? O triplo. Se você triplicou a área e as grandezas são diretamente proporcionais, você vai triplicar o número de trabalhadores. Fechou? Regra de 3 simples é bem simples mesmo, né? Tranquilo, só 2 grandezas envolvidas, montou a tabelinha, verifica se é diretamente ou inversamente proporcional e monta a sua proporção do jeitinho que está aqui, se for diretamente. Agora, atenção. Se essas grandezas aqui fossem inversamente proporcionais, olha como que ia ficar. Se fosse inversamente proporcional, vem comigo, Douglas. Se for inversamente, ia ficar assim, ó, 17... Desculpa, só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Eu ia pegar a minha variável, a coluna que tem a variável, 3 dividido por x. Ia montar a minha proporção. Se por acaso fosse inversamente proporcional, em vez de colocar 17,51, igual montei a primeira vez, eu ia fazer o quê? Inverter. Então, se fossem inversamente proporcionais, ao invés de eu colocar 17 sobre 51, eu ia ter que colocar aqui, ó, 51 sobre 17. Então, olha que interessante. Se por acaso fosse a grandeza assim, ó, número de trabalhadores, e essa grandeza fosse dias trabalhados. Você acha que com mais trabalhador para fazer um serviço, eu vou gastar mais ou menos tempo? Menos tempo. Quanto mais operário numa obra, menos tempo essa obra vai demorar. Então, se eu verificar que as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou pegar, colocar 3 sobre x, começar minha proporção sempre pela minha incógnita aqui. Eu não comecei aqui porque era diretamente, então tanto faz. Mas o ideal é que você pegue sempre a coluna da sua variável e comece a sua proporção por essa razão, que tem a variável. Igual a... Se for diretamente, coloca igual está na tabela. 17,51. Se for inversamente, você vai trocar os camaradas e montar a sua proporção normalmente. Pegou isso daí? Se pegou, regra de 3 simples, morreu. Agora bora para a regra de 3 composta. Olha lá. Deixa eu pegar a canetinha vermelha. Olha só. Joga para mim, Rony, por favor, aqui para os meninos verem na tela. Ainda na sua página 3. Temos aqui regra de 3 composta. Ele fala assim, ó, regra de 3 composta é o processo destinado a resolver problemas de razão e proporção que envolvem 3 ou mais grandezas, as quais podem ser direta ou inversamente proporcionais. Então, só vou usar a regra de 3 composta quando a quantidade de grandezas for superior a 2.
Porque duas grandezas é semelhante, bababá, eu vou explicar como é que é esse processo. E aí eu vou direto no exemplo para a gente fazer esse exercício aí. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, percebam, na primeira parte do exercício, você já vê que são 3 grandezas envolvidas. Ó. Em 8 horas, tempo, horas. 20 caminhões, ó, caminhões, então você tem horas, caminhões, descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então você tem 3 grandezas. O tempo em horas, o número de caminhões e a quantidade de areia que cada caminhão vai descarregar, que esses caminhões vão descarregar, aliás. Então você tem 3 grandezas, regra de 3 composta. Aí ele continua, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? De novo, eu vou montar a tabelinha. Obedecendo, desliguei aqui sem querer o microfone, foi mal. Obedecendo as grandezas, coloca sempre embaixo de número de caminhões, o número de caminhões. Embaixo da coluna de areia, coloca o tanto de areia. Embaixo do tanto de hora, a quantidade de horas. Então eu montei assim a minha tabela. Você pode montar do jeito que você quiser. Você pode pôr areia primeiro, horas depois, caminhão por último, do jeito que você quiser. Montou sua tabelinha, você vai e coloca os quantitativos. Ele falou na primeira parte do exercício assim, ó, 20 caminhões descarregam em 8 horas 160 metros cúbicos de areia. Ele não descreveu assim, mas praticamente ele falou isso. Ele começou com as horas, depois foi para caminhões, depois falou areia. Eu montei caminhões, areia, horas. Você colocando o que é referente a cada um, tudo bem. Aí ele pergunta assim, ó, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários? Então, está te perguntando quantos caminhões, ó. Qual que é o número de caminhões? Então, a minha incógnita está embaixo de qual coluna? Do número de caminhões. Serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Então, olha, vou montar a minha proporção. Antes eu vou verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Número de caminhões e quantidade de areia. Quanto mais caminhões, mais areia eu descarrego? Claro. Se eu tiver 20 caminhões, vou descarregar muito mais areia do que se eu tiver 2 caminhões. Então, quanto maior o número de caminhões, maior a quantidade de areia. Então, olha só. Vou pôr uma setinha aqui. Tanto faz, para cima ou para baixo, do jeito que você quiser. Na sua grandeza, onde você tem a sua incógnita, onde você tem a sua letrinha. A quantidade de areia é diretamente proporcional, vou pôr uma setinha para cima. Combinando com a setinha daqui, ó, para falar que elas são diretamente proporcionais. Agora, olha só, a quantidade de horas. Quanto mais caminhão eu tenho, você acha que esse meu serviço vai demorar mais ou menos? Vai demorar menos. Quanto mais caminhão eu tenho para descarregar, mais rápido o meu serviço vai andar. Então, quantidade de horas e quantidade de caminhões são inversamente proporcionais. Então, olha como é que vai ficar a setinha para baixo. Então, ó, diretamente eu tenho a quantidade de areia. E inversamente a hora. Quanto maior o número de caminhões, menos tempo eu gasto. Inversamente com hora. E olha, sempre eu comparo a grandeza com que eu tenho a minha incógnita e as demais. Eu não vou comparar essas duas aqui, porque não faz sentido comparar essas duas. Eu comparo a minha incógnita com as outras. Então, olha lá, vou montar a minha proporção. Montando a minha proporção, fica como? Ó, 20 sobre x. Montei bonitinho, igual tá aqui, ó, 20 sobre x. É igual a... É diretamente areia com o caminhão? É. Então, obedeço a ordem que está lá, ó, 160, 125. Agora vem o detalhe. Na regra de 3 simples, como eu só tinha... Vem. Como eu só tinha 2 grandezas, eu parava por aqui. Chegava, a minha proporção ela ficava só 2 razões, uma igual a outra. Aqui na regra de 3 compostos, como eu tenho mais, eu posso ter 4, 5, 6 grandezas, um monte de grandeza aí. Eu vou ter várias frações. Aqui é o segredo. A minha incógnita vai ser sempre a primeira razão. Olha lá, ó. Sempre a primeira fração é referente à grandeza que eu estou atrás. O número de caminhões, no caso aqui. Quantos caminhões fazem esse serviço aqui? Então, a primeira fração sempre vai ser referente à sua incógnita. O restante, você vai fazer o produto do restante das frações que você vai montar. Então, a sua proporção vai ficar assim, ó, uma fração igual
ao produto das demais. Só que você vai obedecer isso daqui, ó, a proporcionalidade entre elas. Como a minha grandeza hora é inversamente proporcional à grandeza caminhão, número de caminhões, em vez de eu colocar 8 sobre 5, que seria o lógico, que seria colocar a ordem que está escrita aqui, eu vou fazer o quê? Inverter essa minha última grandeza. Porque ela e a primeira são inversamente proporcionais. Número de caminhões e horas, como é inversamente proporcional, se eu coloquei 20 sobre x, eu não vou colocar 8 sobre 5, eu vou colocar 5 sobre 8. Toda vez que tiver grandeza inversamente proporcional, eu vou fazer isso. E se for diretamente? Diretamente você faz normal, do jeito que você montou na tabela. Então, olha só que bacana. Dá para simplificar numa situação dessa? Claro que dá. Está multiplicando, eu tenho um 5 e eu tenho um 125. Vou simplificar por 5, olha lá, ó. E esse camarada aqui, o 160, também dá para simplificar com 8? Claro que dá. Tup, tup. O 5 com 125, eu vou dividir por 5 aqui e obrigatoriamente divido por 5 aqui também. Não posso dividir em cima por uma coisa e embaixo por outra. O 8 e o 160, eu vou dividir ambos por quanto? Por 8. Como que vai ficar a minha proporção? Olha lá. 20 sobre x é igual. O 160 dividido por 8 é 20. Vezes, dividido. 125 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 8 dividido por 8 dá 8. Olha que conta 1000 vezes mais fácil do que se você tivesse que efetuar 5 vezes 160 e dividir por 8 vezes 125. Dá muito mais simples você fazer essa conta com números menores do que se você fosse resolver com esses números grandes aqui. Então, ficou 20 sobre x. Está dando para pegar aqui? Ou só mais? Opa, simplifiquei o 8. Que dirt, que dirt. Ainda bem que eu tenho esses auxiliares aqui, né? 8 por 8 é 1, gente. Esse povo fica soprando errado para mim, véio. 8 por 8 deu 1. Desculpa aí, galera do online. Foi mal. Então, ó, 20 dividido por x vai ficar... Lembra como é multiplicação de fração? Não tem que ver mínimo aqui, porque multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 20 vezes 1, 20. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5 dá para fazer? Dá. 20 dividido por x é igual. Quanto que dá 20 dividido por 5? 4. 4. Se você quiser simplificar, pode também. Ó. Você pode simplificar em cima e embaixo por 5. Porque o 20 é divisível por 5. O 5 é divisível por 5? É. Ficaria 4 sobre 1. Só que o 1 você não precisa colocar. Se você quiser deixar só 4, pode. Porque 4 dividido por 1 não é 4. Você pode deixar só o 4 ou você pode deixar o 4 sobre 1. Por que eu vou deixar o 4 sobre 1? Para ficar fácil você enxergar o que eu vou fazer. O x está no denominador? Tá. Quando ele está no denominador, o que eu faço? Quando é igualdade de fração, multiplico cruzado. Então, multiplicando cruzado vai ficar assim, ó. 20 vezes o 1 é igual a 4 vezes o x. 20 vezes 1 dá 20. Isso é igual a 4 vezes x. Ai, Vitor, quando o x está do lado direito é difícil isolar, não dou conta. É a mesma coisa. Ó. O 4 está fazendo o que com x? Multiplicando. Vai para lá, dividindo. Se o 4 está multiplicando e vai para o outro lado dividindo, vai ficar 20 dividido por 4 é igual a x. 20 dividido por 4, muito bem. 5. Falar que 5 é igual a x... Não é a mesma coisa de falar que x é igual a 5? É. Então, tá aí a sua resposta. Então, para a questão em que ele fala qual... De novo, ó, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, ó, serão necessários
Pera aí, gente, que eu acho que eu errei alguma conta aqui. Oh, meu Deus do céu, eu simplifiquei errado aqui. Foi mal, pessoal, deixa eu corrigir isso aqui, ó. Gente, calma que eu já tô nas minhas últimas aqui. 125 por 5 aonde? Deixa eu ver. É 25, né? Aliás, desculpa, pessoal. Aqui, ó, é um 25, porque eu simplifiquei por 5, né? Obrigado, Esther. Desculpa aí, pessoal de casa. Olha lá, ó. Vamos de novo aqui, recapitulando o que eu errei. Então, eu vou apagar daqui pra frente. Vou nem apagar, vamos ver se dá pra gente corrigir. O 125, quando eu dividir por 5, na verdade é o quê? 25 e não 5. Eu tô viajando na maionese aqui. Então, fica 25, 20 dividido por 25. Então, na verdade, isso daqui fica assim, ó. Dá para dividir por 5 ainda, simplificar por 5. Só que ao invés de 1, aqui vai ficar quanto? 5. Vê se você percebe, ó. Divide em cima e embaixo pelo número 5, ó. Tô simplificando. Agora sim vai dar 5 embaixo, né? Então, ó, 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Agora continua multiplicando cruzado, ó. Quando você efetua a multiplicação cruzada, vai ficar 20 vezes 5 igual a 4 vezes x. 20 vezes 5 não é 20, seu animal. 20 vezes 5 vai dar 100. Isso é igual a 4x. Gente, quem perdeu aí, eu vou recapitular daqui a pouco. O erro foi meu, eu que vacilei aqui. Então, olha só, o 100 igual a 4 vezes o x. Se o 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. É isso aí, sempre o contrário. Então, vai ficar aqui 100 dividido por 4 é igual a x. Você tem R$1. Vai dividir esse R$1 para 4 sobrinhos seus, primos seus, parentes seus, qualquer coisa seu. 100, que é o meu R$1, dividido por 4 pessoas, vai dar quanto para cada um? 25 centavos. Então, olha só. 25 centavos. Falar que 25 é igual a x não é a mesma coisa que falar que o x é igual a 25. É. Então, acabou sua conta aqui. Vamos recapitular aqui, porque eu errei aqui. Então, antes que alguém fique... blá, 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 blá. Na hora de simplificar, eu simplifiquei esse 5 e esse 125 por 5. Porque ambos são divisíveis por 5. Então, na hora que eu fiz essa divisão, eu cometi o erro aqui de colocar 5 em vez de 25. 125 dividido por 5 dá quanto? 25. E o 5 dividido por 5 dá 1. E aí eu continuei a operação normalmente. Multiplicação de fração, numerador, numerador, denominador, denominador. 20 vezes 1, 20. 25 vezes 1, 25. Simplifiquei novamente. Como? Simplifiquei por 5, porque eu vi que o 20 e o 25 eram divisíveis por 5. 20 dividido por 5 deu 4. 25 dividido por 5 deu 5. Aí eu cheguei numa situação em que eu tinha igualdade de frações e a igualdade de fração onde o meu x estava no denominador. Nessa situação eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então toda vez que eu tiver igualdade de fração e o meu x estiver no denominador, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, o 5 estava dividindo, passou multiplicando. 20 vezes 5 tem que ser igual a 4 vezes x. 20 vezes 5, 100. Igual a 4x. Passo 4 dividindo. 100 dividido por 4x. 100 dividido por 4. 25 é igual a x. É a mesma coisa de falar que x é igual a 25. Morreu Bahia. Então, pessoal, desculpa o erro aí, vacilei. Acontece. Mas tá aí. Regra de 3 composta. Regra de 3 simples. Dá tempo. Quanto tempo eu tenho ainda aí? Tá de boa aí? Olha, gente, tem exercício aqui. Eu deixei uns exercícios, ó, supimpo para vocês. Alguns vão ficar com dificuldade em alguns exercícios. Por quê? Porque tem exercício aqui, como o caso do número 3, lá na página. Joga para mim, Rony, por favor, na tela. Aqui na página 5, nós temos aqui o número 3, em que ele fala lá do zoo botânico, o muro e tal. Aqui ele tem que a altura do muro é dada em metros. E o comprimento do muro está dado em quilômetros. Então, esse tipo de exercício, algumas pessoas ainda vão ter dúvidas, porque a gente não falou ainda de conversão de unidades.
E eu vou ensinar na próxima aula, que é a aula de Sistema Legal de Medidas, sobre como converter unidade de tempo, unidade de distância, unidade de volume, unidade de área e um monte de tipo de unidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa mais uma vez pelo vacilo. Regra de 3 simples é bem simples. A composta dá um pouquinho mais de trabalho. Mas não que o trabalho esteja aqui onde eu errei, não. O trabalho é na hora de montar a sua proporção. Eu vou pressupor que divisão a gente consegue treinar e fazer isso daí tranquilamente, esse processo. Ok? Então, um abraço, fique com Deus, vida longa e próspera para todo mundo. Fui!